Jesus Cristo não aceitava palavra nenhuma de demônio nenhum. Mesmo quando eles diziam, tu és o Santo de Deus, para eles só tinha uma resposta: calem-se. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Abra comigo, abra lá sua Bíblia e acompanhe. Estamos agora no Evangelho de Lucas e agora a partir do verso 31. No começo do trabalho público de Jesus, ele está na Galileia, já passou por sua cidade Nazaré, onde ele cresceu. Lá as pessoas o rejeitaram e ele seguiu então para Cafarnaum, a cidade que é considerada por muitos a sede do ministério de Jesus. E num sábado ele começou então a ensinar o povo. Era esse o costume dele. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele falava com autoridade. Ele demonstrava que ele tinha autoridade ao ensinar. Ele não era só um repetidor, ele não era só um tagarela. Na sinagoga, que é o local de reunião, é o local de oração, havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Quando eu leio a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que era um demônio, que era um espírito imundo, eu não acredito que era qualquer outra coisa. Se fosse uma doença mental, a Bíblia sim o diria. Se fosse qualquer outro sopro que estava sobre aquela pessoa, a Bíblia sim o diria. Eu não acredito que Deus se engana. Nós nos enganamos. Nós cometemos equívocos. Eu digo isso porque eu vejo pessoas cristãs nos dias de hoje dizendo que, na verdade, eram pessoas com problemas mentais, que eram chamados de pessoas com demônios ou pessoas que tinham qualquer outra situação. Eu fico com a Bíblia e eu fico com a verdade expressa na palavra de Deus. Quando o próprio Jesus se deparava com demônios, os repreendia. Quando o próprio Jesus teve contato com Satanás no deserto. Então eu creio na veracidade dessas palavras. Sugiro a você que também creia. O demônio gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu e disse: Cala-te e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu sem o ferir. Jesus demonstrando sua autoridade e se negando mais uma vez a aceitar testemunho das trevas. Há quem procure a própria glória e procura a qualquer custo. Em tempos de internet, a caça por um like, a caça por um follow, a caça por um pseudo-amigo virtual, faz com que pessoas estejam cegas a isso, que não se deve buscar a própria glória, não se deve buscar e aceitar testemunho de que não vale. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder. E eles saem. Isso chamava atenção. Ele dava ordem, mas eles saíam. E a sua fama se espalhava por toda aquela região circunvizinha. Então o norte de Israel já conhecia Jesus e sua fama. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Esse Simão é o mesmo Pedro. É muito comum que pessoas tenham um nome e um apelido. Nós costumamos considerar o apelido como uma coisa menor. Há culturas que não consideram isso. Por exemplo, nos dias de hoje, na cultura dos Estados Unidos, é muito comum que figuras, até figuras públicas, sejam chamadas por seu apelido. Pessoas que são chamadas por diminutivos, que usam esse diminutivo como seu nome no seu título de figura pública, né? Como homens chamados Samuel, que são conhecidos apenas como Sam, né? Homens que são conhecidos como Jimmy, que é um diminutivo, ou Bob, que é um diminutivo, né? E no Brasil a gente tenta às vezes separar isso e ter mais formalidade no uso do nome em algumas ocasiões. Na cultura aqui, também acontecia isso de se usar apelidos. Então, Pedro era um apelido dado por Jesus e que hoje é um nome, né? Um nome bonito, um nome histórico, mas o nome dele também era Simão. E Jesus foi então à casa desse Simão e a sogra dele estava com febre alta.
Simão era casado, nós vemos que Paulo comenta sobre isso, quando ele pergunta em uma das cartas que será que é só Simão que pode levar sua esposa nas viagens, né? Que havia uma certa confusão lá entre um grupo, mas é só para demonstrar que Simão tinha, então, essa família tinha uma sogra e ela estava com febre alta. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela, já que a mulher estava sofrendo. Estando ele em pé junto a essa mulher, ele se inclinou e repreendeu a febre que a deixou. E aqui eu quero fazer o contraponto ao que eu disse antes sobre demônios. Se há pessoas que não creem que demônios existem, há pessoas que creem que tudo é demônio. Há pessoas que creem que todas as doenças são uma atuação demoníaca. E nós sabemos que não são. Jesus repreendeu aqui a febre. Ele repreendeu aqui um sintoma de doença e não um espírito imundo. Então nós não podemos colocar no texto sagrado palavras que não estão aqui e dizer, mas pode ser que quando ele repreendeu era um espírito que saiu. Se fosse assim, a Bíblia dizia, era doença, ele repreendeu a doença. E a doença deixou essa mulher. Então ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Que ensino fantástico. O que faz essa mulher quando é agraciada por Jesus? O que faz essa mulher quando é curada por Jesus? Passou a servi-los. É um ensino para nós. Somos agraciados por Cristo, o que devemos fazer? Servir. Então o sol se pôs. Isso marca o fim do sábado, porque nós usamos relógio, onde nós marcamos o início e o fim de um dia à meia-noite. Qual era o costume judaico, e ainda é marcar o início e o final de um dia com o pôr do sol. Então o Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. E se pôs o sol, então as pessoas poderiam fazer o quê? Voltar às suas vidas normais, incluindo carregar pesos, carregar pessoas. E o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. Eles tinham visto a atuação dele na sinagoga. Então era notório que ele era um homem que tinha poder. E ele curou as pessoas impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando. Veja como, novamente, a Bíblia diferencia doenças e demônios. Doença é doença, demônio é demônio, as duas coisas existem. E os demônios saíam gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem porque sabiam que ele era o Cristo. Ele não permitia, ele não aceitava testemunho das trevas. Ao romper do dia, veja que essa conversa aqui parece que durou a noite toda. Jesus então pregou na sinagoga, foi para a casa de Simão, lá repreendeu a febre da sogra de Simão, ela passou a servi-los. No que se pôs o sol, começou a aparecer gente pedindo ajuda e Jesus foi ajudando. E aí o texto fala no romper do dia. Então parece que foi a noite toda. Jesus foi para um lugar solitário, ele precisava de um tempo sozinho. E as multidões o procuravam. Ele tentava ficar sozinho, mas as multidões o procuravam. E quando chegaram onde ele estava, insistiram que ele não deixasse eles, que ele não os deixasse, que ele ficasse ali. Só que ele respondeu o seguinte: é necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Eles queriam que ele ficasse ali, mas ele tinha uma missão. E ele explicou para eles, outros lugares precisavam também ouvir as boas novas do reino. E ele foi e fez. E o capítulo 4 encerra então com o verso 44, dizendo que continuava pregando nas sinagogas. Talvez a sua versão, a sua tradução traga Galileia, talvez traga Judeia. E o caso é que nós não sabemos ao certo porque existem manuscritos antigos que trazem Galileia e existem manuscritos antigos que trazem Judeia. Nós sabemos que ele pregou tanto na Galileia quanto na Judeia, e então não sabemos se talvez no momento de uma cópia do Evangelho de Lucas, alguém puxou então a palavra equivocada. Parece ser Galileia porque ele estava na Galileia, mas poderia ser Judeia porque Jesus pregou muito na Judeia também. Então não sabemos ao certo. O que sabemos é que ele seguiu pregando nas sinagogas. E aqui o capítulo 4 se encerra, então, e nós vamos daqui a pouquinho partir para o 5, conhecer o chamado daqueles discípulos que vieram mais tarde a integrar o grupo mais chegado. Nesse momento eu sugiro a você a leitura do texto sagrado, que você faça essa revisão
desses primeiros 4 capítulos e também ofereço a você o conteúdo aqui deste canal. Esse canal é dedicado à Palavra de Deus. O propósito aqui é apresentar as Escrituras Sagradas. Peço a você que ore por mim, que ore por esse trabalho, para que eu possa continuar estudando, lendo e explicando o texto sagrado. E ofereço a você os vídeos que aqui estão. Você pode, se você está assistindo esse vídeo agora, você pode procurar onde está lá o nome do canal. Nesse momento que eu gravo, eu estou usando no canal o nome Carlos Estudamos a Bíblia. Você tocando ali vai abrir então a página do próprio canal. Em algum lugar você vai encontrar escrito playlists. Tocando lá, você vai encontrar grupos de vídeos, que são basicamente os grupos de vídeos que trazem os livros da Bíblia. Nesse momento em que eu gravo, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas está ainda incompleto, está em elaboração, os outros estão prontos. Também temos a série Pergunte ao Carlos, e aí eu sugiro a você que deixe aqui então o seu comentário, o seu joinha, o seu compartilhamento com seus amigos, para que esse material possa alcançar outras pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia e eu sugiro que você também estude a sua.